Comida e cultura. Boa noite, bem-vindos a mais uma live do Comida e Cultura. Hoje a gente vai ter o prazer de entrevistar a Ana-Elisa Assunção. Eu vou apresentando ela enquanto ela não chega. A Ana-Elisa, ela é cantora e compositora. Ela é filha do grande e querido cantor e compositor Itamar Assunção. A Ana-Elisa, ela representa esse espírito livre de amarras da vanguarda da música de São Paulo, sempre buscando originalidade e o afrofuturo. E, ela já lançou 3 álbuns maravilhosos, que eu gosto muito, sou muito fã. E o último, Taurina, ela se aproximou bastante da comida, né? Então, vai ser um maior prazer conversar com ela aqui hoje. Então, vamos aguardar, que daqui a pouquinho ela está chegando, acho que ela já está aqui. A Nelly está chegando. Opa! Oi! Oi, tudo bom? Tudo bom, Ari? Tudo, e você? Tudo bem, prazer, bom te ver. Prazer também. Poxa, primeiro, obrigada por ter aceitado aqui o nosso convite. Fiquei muito Ah, contente. demais. Obrigada a você por me chamar, um projeto lindo. Eu adoro, né? Desde a época da escola. Ah, a gente vai falar sobre isso. Pô, eu adorei hoje que você falou sobrevivendo entre lives e panelas de pressão. E não é? Menina, E não é? totalmente. Eu, desde o início da quarentena também, né? Comecei com essa história de lives, porque quando você falou isso, eu vi num dos textos seus, eu falei, nossa, eu me identifico totalmente, porque eu precisava fazer alguma coisa para, sei lá, continuar vivendo, né? Sim, para Porque comunicar, foi muito assustador, né? foi, Claro, teve um pouco foi. de ansiedade no meu caso, porque a quarentena começou dia 16. Dia 18 foi a minha primeira live, então eu acho que eu fiquei Nossa, um você pouco foi muito ansiosa. rápida. Acho que você sacou rapidamente que a gente estava bem ferrado. Na verdade eu fiquei assustada com isso, assim, eu tive muito show cancelado, isso foi o que assustou. Uhum. Os cancelamentos e as devolutivas dos espaços dizendo não temos previsão de quando isso vai acontecer, se é que vai acontecer. Aquela informação, acho que foi a que mais... E a escola, né, junto, escola fechando, shows sendo cancelados, e aí as notícias, enfim. Eu falei, gente, eu preciso não é nem inventar uma coisa, né? Porque essa história das lives compartilhadas já estava rolando, né? Eu que não usava essa ferramenta, assim. Tinha até um pouco de preguiça, assim, que tava um pouco, não tenho nada para falar, vou falar só quando eu tiver alguma coisa, enfim. E agora Porque virou também, uma ferramenta tão corriqueira, né? Agora virou uma pois coisa que é, sem isso, sei lá, né? mas eu observava muito o uso dessas lives de um jeito que não me interessa comunicar, que sei lá, vou ligar a câmera e dividir com todo mundo eu malhando, ou, Sim. sei lá, eu com os meus filhos, enfim, essa parte da intimidade que o Instagram também sugere muito que as pessoas façam, nunca me interessou muito Uhum. nessa coisa do ao vivo. Claro, eu posso postar uma foto íntima, enfim, isso acontece, mas de repente está todo mundo dentro da sua casa vendo você fazer yoga, não era algo que eu queria, assim, que eu achava que era importante para mim, né? Então, Sim, quando a mas gente para ficou comunicar uma trancafiada, coisa, claro, então, quando a gente aí ficou trancafiada, eu falei, cara, mas aí eu tinha que ter um assunto, sabe? Eu tinha que ter um mote, e claro. aí,
Acho que foi isso. Eu fui buscar esse lugar que era um lugar de comunicação que eu sempre tive, sempre trabalhei, com assuntos que são do meu interesse, mas que não são necessariamente do meu trabalho de sustento, né? Que é a comida, que é a cozinha, que é a culinária, que é todo esse ambiente né, que é diferente para mim do como é para você, né? Você é um profissional do alimento, da alimentação. Eu não sou uma profissional, então Mas é um universo que te atrai, né? muito, muito, muito. Mas Sou você sabe apaixonada. que eu começo sempre essas entrevistas perguntando para a pessoa um pouco sobre a trajetória pessoal dela, como é que ela chegou onde ela chegou, o que ela está fazendo hoje e tal. E aí, quando eu fui pensar na sua pauta, eu falei, gente, mas eu acho que eu tenho que começar perguntando para a Nelisa assim: existiria a possibilidade dela ser outra coisa, senão uma compositora cantora? Porque eu não te vejo em nenhum outro lugar, assim, te vejo tão encaixada nesse lugar, né? Ah, que máximo! Eu acho que existiria. E acho que ainda existe, porque eu adoro isso, né? Eu encontrei, assim, dentro da minha. Embora você não tenha feito essa pergunta para mim, mas só para construir esse Claro, mas pensamento, eu quero ouvir. Essa é só uma sensação minha, né? Mas um monte de gente aqui que está eu, ouvindo. eu tive uma trajetória que ela não foi de busca, né? Ela foi de encontro, assim. Então eu comecei a trabalhar com música com meu pai, eu era muito jovem, tinha 17 anos. Eu comecei a cantar com ele, porque eu tinha algum interesse sobre isso, mas ao mesmo tempo também era um pouco confusa a forma como eu organizava na minha cabeça, porque eu tinha 17 anos e acho que, salvo poucas exceções, né, uma pessoa de 17 anos, 18, não tem total discernimento, né, do que ela quer fazer pro resto da vida, enfim. Então eu tinha muitas possibilidades, pensava em muitas coisas, mas eu gostava muito da ideia de trabalhar com música. Mas eu tinha uma resistência também, porque a referência que eu tinha de trabalho com música era o meu pai, e era uma referência muito difícil. Oi, Barba, você estava ontem e entrou aqui hoje de novo. Lindo, ele está sempre nas lives. Que bom. Oi, Bárbara. Querido. Ele eu tinha muito receio, porque eu tinha essa referência, né? Era uma referência que tinha muito sofrimento, tinha muita dificuldade, era muito dura, era uma realidade muito dura. A gente vivia em condições muito simples, né? De pobreza mesmo, não de miséria, mas de pobreza, né? Uma classe da sociedade bem baixa, sem nenhum bem, né? Então, meu pai nunca conquistou a compra de um imóvel, de um automóvel, viagens, né? O sustento era simplesmente acerca da sobrevivência. Então, tudo Uhum. isso me assustava um pouco, porque parecia que era uma condição. E Do muitas artista. vezes e muitas vezes é sim uma condição do artista. Claro que tinha, né, tem todo o reflexo de ele ter escolhido uma trajetória que não era alinhada com concessões no mercado, enfim, né? Uhum. Então, e pagou o preço por isso, mas o valor, né, de ter escolhido essa trajetória, o valor moral, embora moral não seja uma palavra muito legal de se usar, mas enfim, o que agrega de valor em ele ter conseguido se manter dentro de uma trajetória de verdade, de não corrompimentos, de não se vender, né, de não fazer qualquer coisa. Então, isso é muito grandioso. Mas eu só fui amadurecer essas reflexões mais adulta, né? Ali naquele momento aquilo ainda era muito simbólico para mim. Trabalhar com arte era ter uma vida de sofrimento. Então eu fui completamente atraída, mas ficava resistindo um pouco. Então eu fazia milhares de coisas, assim, trabalhei muitas coisas ao mesmo tempo.
E a música sempre ali. Eu escrevia, eu gostava de escrever, e fora que também tinha uma pressão, né? Eu tinha uma excelência como referência, que eu, assim, eu não podia ser menos do que aquilo. Imagino que isso deve ser muito difícil, nossa. Cara, então, o estudo também quando a gente amadurece, né? E elabora, e cresce, entende. Então, eu entendi que eu era outra pessoa, que eu tinha outra forma de expressar, que eu poderia fazer música e trabalhar na televisão, que eu poderia não fazer concessões e seguir honrando essas verdades que são tão importantes hoje no mercado da música, né, que meu pai trouxe, que fez um grande movimento dentro do mercado, muitas pessoas. Hoje, todos os artistas brasileiros são independentes. Coisa que ele As já fazia, gravadoras, sim. as gravadoras se chamam de independentes, né? Eu sou uma gravadora independente. Então, o mercado foi totalmente transformado, claro que não absolutamente por causa dele, mas como uma grande abertura de portões, sim, que ele infelizmente abriu quase que sozinho, né? Algumas pautas de direitos e de relações de mercado. Então, eu consigo honrar isso e trabalhar com outra coisa, eu consigo. A economia mudou, né? Eu acho que também tem isso que é importante. Quando eu era na década de 80, que eu era criança, a gente vivia aquele período de ditadura, de pós-ditadura e inflação, né? Que hoje era um pacote de arroz era 50, amanhã era 200, depois de amanhã era 500, então, né? Aquelas Era uma coisas eu me outra lembro. realidade, né? Bom, espero Uma que a gente outra não esteja realidade. caminhando para uma coisa parecida, né, atualmente. Aff, Maria. Acho que aquela inflação que a gente vivia, que o preço mudava diariamente, assim, no mesmo dia, né, da manhã para a noite, tinha um aumento absurdo de valores nos produtos, acho que nesse lugar, eu não sei se a gente entra, mas a Espero que gente não. A atravessa gente sim. estamos vendo uma carestia bem grande agora, né, na alimentação, Exatamente. mas espero que a Não, a gente não gente está chegue fodida. muito. A gente está fodida. Mas é isso, né? A economia mudou, não é essa que está aqui agora, mas enfim, eu atravessei tudo isso. Quando eu entrei no mercado de trabalho mais profissionalmente, com carteira assinada, para hoje mudou muito, né? Eu trabalhei 10 anos na TV Cultura, eu me relacionei com a comunicação e tive essa universidade prática, porque eu nunca estudei, né? Eu sou autodidata de tudo que eu faço. E falo isso com um certo orgulho, mas também com um certo pesar, porque eu tive que. Foi difícil, assim, eu tive que trabalhar, e tenho até hoje, assim, trabalhar 4, 5 vezes mais para ter respeito sobre o conhecimento que eu tenho, porque ele não é acadêmico. Uhum. Então, é muito difícil, assim, né? Com autodidata, eu acho que de qualquer classe de trabalho. Claro que algumas classes não podem, eu não posso ser uma médica autodidata, mas eu posso fazer jornalismo e comunicação, rádio, televisão, posso fazer música, eu posso Sim, escrever. certamente. Eu acho assim, eu hoje em dia vendo assim a escola e vendo educação e vendo a academia, claro que a gente tem que honrar e é importante e tal, mas eu vejo que também é uma coisa tão ultrapassada. Sei lá, meu pai era super autodidata, assim, começou várias faculdades e sempre não finalizou, sabe? Assim, e Uhum. admirava ele pra caramba e conseguiu fazer a vida dele também, trabalhando bastante, mas sei lá, um exemplo que eu tenho. E eu sempre acho que é muito mais disruptivo e muito mais até interessante a pessoa ser Uhum. né, autodidata, enfim. É claro que são categorias, né, que permitem isso. Porque Claro, um médico, como você mesmo falou, é é, impossível. é impossível, né? Ou mesmo, enfim, acho que da área de exatas, principalmente biológicas, né? E eu tenho muito respeito pela academia.
até mesmo na área de humanas, muito respeito, acho importante, mas concordo com você. Tem É, algum, tem um tradicionalismo que está um pouco ultrapassado em relação ao é conhecimento. essa questão dos títulos, assim, né, me incomoda um pouco. Eu, por exemplo, adoro sociologia, antropologia e faço um monte de curso livre e não tenho nem, né, eu Uhum, não tenho nenhum título, assim, né, eu fiz só a uhum. faculdade. E não me incomoda, sei lá, mas acho que não, Mas não. quando eu trabalhei na TV e eu fui direto para apresentar um programa, e aí eu entendi, eu achava que, nossa, eu não era merecedora daquele lugar, que eu tinha estudado e tal. E eu trabalhava com um monte de gente, de estagiários, profissionais já formados há muito tempo, gente que ainda estava em curso, produção, roteirista, diretor, enfim, eu entendi o mecanismo daquilo, falei, gente, eu não devia estar fazendo isso. Daí, depois de um tempo, eu entendi também a, a necessidade da televisão, e principalmente ali no momento que eu estava, e eu não falo isso como uma crítica, é mais uma observação mesmo que eu tive da minha experiência no mercado de trabalho, onde a posição de uma apresentadora num programa, ela é menos importante. A televisão é imagem, o que era prezado ali é um bom rosto, um bom sorriso, mas saber virar, fazer uma virada de câmera para essa, para aquela, você ter alguma agilidade técnica e beleza. Ué, aprender na prática, né? Uai. Não, é aprender na prática, mas eu comecei a pensar por que que todas as apresentadoras de televisão que eu conhecia não eram formadas. Da Hebe a Xuxa, Mara, Eliane, Angélica, nem tem formação em televisão. Eu, assim, acho que uma ou outra fez um jornalismo, uma coisa, mas assim, não é necessário nesse lugar. Então eu entendi que, tá, então eu tô aqui porque é simples esse trabalho, mas eu quero aprender a dirigir, eu quero aprender a desenvolver um roteiro, eu Uhum, quero conseguir pensar a estrutura de uma matéria. Então, claro, eu fiquei fazendo isso em campo, observando, participava de todas as reuniões de uma forma curiosa, porque na verdade a minha voz no programa ela era menor, é isso que eu quis dizer. Não eram as uhum, minhas palavras, exatamente o meu pensamento. Então eu entendi o lugar de interlocução e eu queria poder ter voz, inclusive, né? E opinião. E aí você vai ter voz e opinião quando você está atrás disso. Quando você uhum. cria o conteúdo daquilo, né? Para se comunicar. Sim, Então, certamente, mas não necessariamente você também precisa ter uma formação para isso, né? não, então, exatamente, não necessariamente. Né? Mas Uma não me formação parecia acadêmica que eu justo. digo. Sim, sim. Mas você entende? Eu tive essa conversa já com a Didi Couto, que apresenta o Metrópolis, que ela é Uhum, super jornalista, super estudiosa, pesquisadora, uma baita de uma pesquisadora, de uma jornalista incrível. E, e a gente já conversou sobre isso várias vezes. Assim, é engraçado, porque né, tem esse lugar assim também, mesmo quando você tem estudo, dependendo, né, se você é uma mulher negra, se você é um homem gordo, se você é uma mulher negra gorda, a chance de você estar na sim, frente das claro. câmeras é uma, atrás é outra. E essas funções fantasmas, né, que existe, é uma coisa que eu vi também muito dentro da TV. Então foi incrível, assim. Depois eu fui convidada para fazer o telecurso na Fundação Roberto Marinho. E que é um programa clássico, né? De aquele que passa às 5 horas da manhã, 6 horas da Sim, manhã, de você sabe que educação. a gente não se encontrou lá por um acaso, né? Eu fui produtora há muitos anos do Telecurso, só que acho que a gente estava em núcleos diferentes, anos a fio. Ah! Eu sou formada em Mas rádio e TV, a minha única formação, inclusive, é essa. jura? Que Apesar de eu estar na demais! Nunca ferida, imaginei. é. Olha aí, tá vendo que Fiz loucura? Castelo rá na cultura, muitos anos, depois fiz telecurso e tal. Só depois que eu fui ter restaurante. Olha que Que vida louca. máximo! E aí você saiu totalmente da comunicação?
Saí totalmente, abri o Tanger, né? Foram 17 anos de Tanger, me formei chefe de cozinha e fiquei lá. E agora com o projeto Comida e Cultura. Mas peraí, quero vir para comida um pouco, então vou te puxar Vai. para cá. Bora, vai me puxando, porque eu vou indo, eu vou E você vai falando. indo, eu vi. Eu vou indo, Eu queria falar do seu último. Bom, eu sou sua fã desde o início, desde pequenininha. Aliás, eu sou muito fã, porque meu pai era muito fã do seu pai, já te contei isso uma vez, né? E quando eu Já adoro essa história. era criança, ia lá, ele me levava no Lira para ver. Eu me sentia assim, incrível, adulta, né? Indo lá com ele, naquele espaço mágico, vendo seu pai, enfim, maior, assim, adoração mesmo. E Demais. daí, Pequena, pequena, né? pequena, pequena, eu sou mais velha que você, mas eu era ainda pequena, não muito mais velha. Não muito, não, exatamente. E Eu também daí, ia no Lira pequena. você também. Então, mas acho que você devia ser um bebê, porque eu devia ter uns 8 anos. Eu tenho 47, agora você tem 40, né? É isso, Então, é isso. eu Eu ia no devia ter Lira uns com dois, 9, três. acho que eu tinha a idade do Gael, eu devia ter uns 9 quando ele me levou lá. É Foi uma isso, eu vez devia ter só uns que dois, ele me três. levou, mas eu, assim, inesquecível, né? Imagina, uma emoção. Mas, enfim, aí eu queria falar do último disco, do Taurina, que tem muita relação com a comida. Eu queria saber como é que você chegou nesse lugar, assim, por que é que juntaram essas duas coisas? Como é que é seu processo de compor, enfim, curiosidades de fãs? Cara, é muito engraçado porque se você observar em todos os meus discos, pelo menos uma música tem algum elemento alimentar. Do primeiro ao taurino. É que o Eu Taurina acho que tem mais, né? Acho que tem é, mais elementos. o taurino eu acho que eu também olhei um pouco mais para isso, mas eu comecei a observar quando eu comecei a separar algumas músicas recém-compostas para compor o álbum, eu comecei a ver o que elas tinham em comum, embora melodias muito diferentes, embora, enfim, compostas em fases diferentes, todas tinham em comum, todas, e completamente sem querer. Eu não sentei e falei, vou fazer um disco usando elementos de comida e sensoriais e tal, ingredientes e compor. Não. Depois que eu já tinha um monte de canções, inclusive até um pouco engraçado, porque muitas que ficaram fora do Taurine, que depois eu desenvolvi, enfim, estão aí soltas, ainda tem, todas têm, elas todas têm esse elemento, que acho que foi uma fase assim mesmo de composição, onde isso estava me chamando mais atenção, inconscientemente, eu acho. Você sabe E que aí eu juntei. Desculpa te interromper, mas é porque eu fico pensando assim que você, quando eu ouço, e principalmente esse último disco, eu fico fazendo uma analogia assim entre você vai colocando as palavras na música, assim, formando imagens do mesmo jeito que a gente vai colocando ingrediente na panela para formar você sente essa? Aham, Para aham. mim fica tão claro assim nesse seu último disco, principalmente, né? Eu acho que compor, eu já escrevi inclusive sobre isso. Eu acho que compor é como cozinhar, porque requer uma concentração, um pouco de concentração, um pouco de sensibilidade, um pouco de regra, um pouco de quebra de regra. E, claro, né, o exercício de escrever, ele varia, assim. Eu posso começar com um verso, eu anoto muitas coisas em reuniões, por exemplo, as pessoas falam coisas super interessantes às vezes, e eu anoto porque é um início de ideia interessante para ser desenvolvido, enfim. Então, claro, tem todo um exercício a escrita. Mas compor é isso, né? É um momento de poder conseguir estar com uma frequência sensível, de observação e com a intuição, de certa forma, também um pouco ativada, com prática, com técnica, com pesquisa. Tem hora que as palavras somem, precisa ler, precisa pesquisar. Tem horas que isso, uma palavra desperta
uma vontade de investigação e dali acontece uma composição. É bem parecido com cozinhar, assim. Eu acho bem parecido. Essa sua relação com a palavra é muito incrível, né? Porque além das músicas, os posts que você tinha que fazer escrever um livro de poesia, sei lá, um livro de crônicas, porque é muito Eu intensa, né? penso, Essa sua relação com a palavra é muito. Eu adoro ler. E vejo que muita gente adora ler, né? Muita gente fala. sim. Isso foi muito Então, interessante também que eu entendi em relação à comunicação, que era um jeito que eu gostava de me comunicar nas redes sociais, assim, e sem ser um atravessamento em relação a quem é um profissional das letras, entende? É um espaço possível. Porque é isso, assim, muita gente fala para mim, por que você não faz um livro? Por que você escrever um livro é difícil pra cacete, gente. É completamente diferente do tipo de exercício que eu faço. Claro que se eu me propuser, eu posso escrever um livro, pode ser bom ou ruim, enfim. certamente, eu não tenho a menor sombra de dúvida. Mas é isso, assim, esse universo um pouco mais efêmero com a palavra, que não é fixo como é o livro, né? Era um lugar possível para mim, porque eu não sou uma escritora. Eu escrevo, então, e claro, qualquer pessoa escreve, mas não é qualquer pessoa que é um escritor, uma escritora, né? É uma pesquisa assim, muito, é uma dedicação muito grande, pesquisa muito que precisa ser, infelizmente a gente, como muitas coisas na cultura do Brasil, a gente não tem esse cuidado, né? Um escritor ele precisa receber dinheiro para pesquisar, receber dinheiro para poder se sustentar enquanto ele escreve, porque não dá para você Ah, fazer, claro, isso certamente. Esse é um né? problema. Esse é um problema, assim, e Eu não, obviamente temos eu não vejo escritoras, problema em você escrever sem ter formação de línguas ou de, né, mas, sim, ou de literatura, mas eu vejo um problema em querer escrever e não ter um sustento para isso. Isso realmente é uma claro, questão. não, e escrever é documentar, né? Você cria um documento. Então eu gostei dessa possibilidade de criar esses pequenos documentos. E aí ali eu consegui observar se eu queria falar mais na primeira pessoa, então eu queria exercitar um pouco a palavra ou uma história ou uma poesia na terceira pessoa, que é muito difícil para mim, muito difícil. Eu tenho muita dificuldade de escrever na terceira pessoa, então eu pratico, fico tentando praticar. Então era interessante também aqui no Instagram, no Facebook, isso foi criando uma coisa tipo, né, tem um caminho, né, era estimulante, assim, faz sentido, posso seguir. Em um momento, eu comecei até a fazer testes assim de postar uma foto qualquer, um isqueiro, e aí e um texto grande. E a outra foto ser uma selfie da Carão e o isqueiro ter muito mais interatividade, porque as pessoas começaram a prestar mais atenção no que eu escrevia do que nas imagens que eu colocava numa plataforma de imagens. Ah, você fez esse teste. Então, eu fiz várias vezes. Não, é Interessante, muito claro, assim, legal. criança é sempre um sucesso, mas eu comecei a perceber que se eu tinha uma imagem associada à palavra, eu tinha muito mais apelo, muito mais interação do que uma bela imagem sem texto nenhum. Uma legenda simples. Ou... Pois é, porque é o que é tudo tão efêmero, principalmente nas redes sociais, né? E é tão imagético que falta conteúdo, né, Annelise? Uhum, falta. E você tem conteúdo, você chama isso nas suas músicas, né? Senta aqui comigo nessa pedra, vamos dar um mergulho, vamos pôr conversa dentro. Você tem muito conteúdo, né? Você convida a gente para esse conteúdo, acho que nas suas músicas, né? Então, tá dentro de você isso aí, certamente. Mas é porque é isso, né? Uma coisa que não pode ficar só aqui. Senão é enlouquecedor também, né? É E não enlouquecedor é. e não é enriquecedor, Exato, exato. né?
E nesse nem é uma sentido. coisa, né, uma ideia fechada, um conteúdo que seja fundamental. Eu acho que é mais uma proposta de troca mesmo, né, de conhecimentos. A gente está sempre tão em transformação, né? Acho que agora nessa quarentena todo mundo percebeu muito isso. Saltos gigantes, assim, de modo de pensar, de agir, né? Loucura. Sim, muita loucura. E me diz uma coisa, queria te perguntar se você lembra quem te ensinou a comer, como é que foi a sua educação alimentar, essa sua relação com a comida, com certeza vem da sua infância, né? Vem da minha infância, a minha mãe, minha avó, a mãe da minha mãe, a nona, né, italiana, ela veio para o Brasil pequena, mas a avó da minha mãe, né, a bisa, a nona, ela era ela bem italiana mesmo. E, e aí você sabe também disso, né, a relação dos italianos com a comida, né, mangia que te fa bene. Então tinha essa coisa da parte da minha mãe. Eu morei uma parte da infância, minha avó morou com a gente, ela faleceu quando eu tinha 4 anos. Mas eu me lembro muito dela, a mãe da minha mãe. Me lembro muito dela cozinhar, me lembro de uma coisa que ela fazia para mim que eu adorava, que era gema cozida com azeitona. Ela fazia uma Nossa, saladinha assim, amassava a azeitona com a gema, que um pouquinho de delícia! azeite, uma delícia. Eu E eu adoro assim, se ovo. ela morreu com 4 anos, ela me dava isso com 13, eu me lembro disso. Me lembro de eu pedir para ela, vovó, faz para mim gema com azeitona. E então tinha sim, era mais da parte da minha mãe, essa relação que tinha. E eu era uma criança que eu não gostava de comer. É Chata para mesmo? comer, era chata, não gostava. Eu comia frutas, comia salada, mas eu comia muito pouco, eu comia muito rápido, eu queria brincar, eu não, na minha infância eu não tinha esse prazer. O meu prazer era bem de infância, era de doce, e é Você ainda é engraçado, do açúcar? Não. eu não sou nada do açúcar. Eu não, Ó, eu gosto de doce, claro, como um aqui, mas assim, eu não sou aquela pessoa da sobremesa. A sobremesa para mim é uma laranja. E que também é uma coisa que um hábito que eu aprendi com a minha mãe e com meu pai, assim, todos os dias depois do almoço a gente faz uma laranja todo na mesa, porque tinha aquela coisa do feijão com a laranja que fica com ferro bom e aquele conhecimento popular que a gente sabe que é verdade. E como eu era muito magrela e não comia, então eu estava sempre doente, eu tinha anemia, e aí me fazia gemadas com ovo de pata, com leite condensado. Eu lembro dessa gemada, eu amava, era biotônico, leite condensado, canela e nossa, ovo de pata. uma bomba. Uma bomba. Eu amava, amava. E ela fazia de tudo assim para eu comer. E era completamente diferente com a Serena, que sempre teve muito prazer com a comida. Sempre não, acho que também essa coisa de criança, de que né, tem suas fases e tudo. Mas a gente não tinha um super repertório alimentar. Porque a gente tinha uma Uhum. condição de vida simples e que era maravilhoso, na verdade, porque era tudo muito mais natural, fresco e, Comida e mais uma fresca. relação muito menos carne, porque a carne era muito cara. Então, era às vezes que tinha uma carne, e era sempre uma carne de segunda. Então, eu aprendi muita coisa com a minha mãe. Outro dia eu estava falando para mim, que hora desse Brasil o ossobuco virou uma carne sofisticada, que custa Gente, 60 pau o né? quilo. É uma O que loucura é isso. isso? Que loucura, assim. A minha infância toda, minha mãe fez sopa com ossobuco, costela, Mas porque era resto. pode crer que todas as punk agora daqui a pouco vão ficar carésimas também, né? É isso, né? Exatamente, como é que chama isso? A Essa gentrificação da palavra, comida, gentrificação, justamente. né? Então, o ossobuco foi gentrificado, eu quase caí para trás outro dia no supermercado. Falei, não dá.
Um Pois é, ossobuco, assim, era R$ 48. Era um grande. 48? é muito Falei, caro. meu Deus, o que aconteceu? Então eu aprendi a conhecer o que era carne de segunda, mas eu não sabia o que era carne de primeira. Isso que foi louco, foi todo o inverso, né? Sopa de cabeça de galinha e pé de pescoço e pé. Mas você sabe que é uma questão também cultural, né? Você vê a parte materna minha, que é marroquina, mas que teve que fugir do Marrocos uma época, aí foi morar na França, aí tem aquela sofisticação da comida francesa e tal. E minha avó fazia muito cérebro, essas coisas assim, miúdos, tal, que lá Uhum, é tido como uma coisa super sofisticada, né? E aqui é carne de segunda, então é muito exato. louco que dependendo do local onde você está e da cultura, né? Realmente as coisas tomam outras proporções, né? Talvez tenha sido algum MasterChef que fez algum prato com o Com o ossobuco e ossobuco, pois é, fudeu. Eu acho que certamente foi ali no. isso, gente. Deve ter sido alguma coisa assim, porque foi de repente o ossobuco virou uma carne sofisticada, entende? Muito doido. Agora, Mas feijão, foi você já me isso. contou, né, que feijão você sempre comia, que seu pai não vivia sem feijão, né? Era isso que eu ia dizer. Da parte da minha mãe tinha essa coisa de tentar variar, porque a criança come mal e tal. E da parte do meu pai, a cultura, né, africana, a cultura também que era muito perto dele, né, do escravizado. Então é a cultura do feijão, feijão rico, feijão com carnes, isso te dá sustento para atravessar um Sustância. dia inteiro trabalhando. Então ele tinha isso muito forte. Meu pai sempre tinha essa coisa de se ele estava se sentindo meio mal, ele comia um feijão mais temperado com mais carnes e tal, ou feijoada, né? A gente ficava falando que a gente nunca entendia por que a feijoada é quarta e sábado. Aí meu pai falava assim: você compra sábado, vai comendo ela ali até terça, na quarta você compra de novo, vai comendo até sábado. É É por só todos isso. os dias. Exato, porque é um prato que ele fica cada vez Ele mais dura. gostoso. Não, e tem essa coisa do que você fez a feijoada hoje, amanhã ela vai estar mais saborosa, né? Com Então, essa coisa do certeza. dia seguinte. E o feijão também tem uma história engraçada comigo, que uma dessas vezes que eu não comia nada e eu tava com anemia, sei lá, tava doente. E a minha mãe me levou no centro espírita e um preto velho me benzeu, enfim, deu um passo e falou para minha mãe: quando você chegar em casa, você vai fazer isso por 7 dias, todo dia. Você vai dar para ela um prato de feijão puro, com um fiozinho de azeite e um pouquinho de sal. 7 dias, tá? Preto Quase velho uma deu essa receita mandinga. para minha mãe. Ah, É. E aí, eu não sei o que aconteceu nesse momento, mas disso para frente eu fiquei boa, fiquei bem, melhorei da anemia. E eu nunca, isso passou de 7 dias, eu nunca mais não comi feijão quase todos os dias da vida. eu E também eu adoro tenho feijão. essa coisa um pouco assim, diferente do meu pai, eu adoro feijoada e tudo, mas é diferente. Eu fico 2, 3 dias assim sem feijão, aí já me dá fazer um feijão amanhã, né? Tá Feijão, faltando né? alguma coisinha, né? Fazer um feijão, né? Parece que. E a gente lá na minha casa, meu pai sempre fez feijão com muita coisa dentro. Que tinha talo, couve, espinafre, chuchu, jiló, beterraba. Os meus amigos falam, nunca comi feijão com beterraba, só na sua casa. Porque eles faziam do feijão tipo uma sopa, assim. Sim, super Então, nutritiva. super, Engraçado. e com o que tem? E eu não sabia que você tinha essa questão quando eu era pequena, de não comer. Não sabia dessa sua É. história. Hoje em dia você A come minha mãe super bem, fala, né? como super bem, eu adoro comer. E a minha mãe fala que eu amava comer, mas que eu não queria parar. Eu tinha muita energia, eu não queria. Eu achava assim, sentar numa mesa e Perda de perder tempo. meia hora comendo assim, o que vocês estão fazendo comigo? Isso é a morte.
eu tinha muita energia, eu estava sempre brincando com mil coisas, eu tinha muita atividade mental, então ela fala que é por isso, né? Porque eu comia as coisas, eu comia tudo, assim. Meu filho é muito pior para comer do que eu era. É É, mesmo? eu comia verdura refogada, salada, adorava salada bem azedinha. Olha lá, o pessoal está falando Benedito. que comeu o seu feijão. O Benedito não come, eu não sabia. Eu vi o Benedito comendo. Ah, foi, eu fiz o feijão que eu fiz na ocupação, eu pus beterraba. Misturei duas histórias aqui, porque você falou do Benedito, mas é que eu sempre vi ele comendo o. Como é que chama? O gyoza em forma de triangulinho que sua sogra É o faz. onigiri. Onigiri. Gente, ele adora isso Ele daí, né? E ama. eu também Não, adoro. é, Eu não posso é negar que eu muito também bom. adoro. Não, E é ela uma faz tradição. muito bem, né? Ela Não, faz e aquilo, um rápido, negócio. é incrível. É incrível. Eu Ela vi ela foi, né, na fazendo. escola. Não, eu vi ela fazendo no aniversário do Benedito, na verdade, e Ah, colei nela ali porque eu queria aprender com ela, mas não dá para aprender tão rápido. Tá, 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 tá. Ela faz um negócio assim porque impressionante. ele tem que estar muito quente, e aí você molha a mão com água e sal, água fria, uma água salgada. Você vai molhando, umedecendo, e é isso que salga ele. Você faz ele sem sal, E vai salgando com a água, né? vai salgando com essa água que você umedece sua mão e molda o bolinho. Eu também É, tenho mas é uma dificuldade. O meu sempre prática, sai meio bolinho. Curumim faz super bem. E é ela faz prática. rapidíssimo, assim. É prática. E o Benedito adora. E aí, louco isso, né? E as pessoas adoram. O nigiri é. Criança Eu vou fazer principalmente, só né? arroz. Criança ama. É um bom arroz que é Aqui tipo, em pode comer casa, com a eu não sei mão. fazer igual ela, mas aqui em casa a gente faz às vezes o guiosa mesmo, normal. Eu coloco aquele caldinho com vinagre, açúcar e Com sal, né? vinagre. Que O faz. Gohan, você diz. É, eu faço gohan. Eles amam, eles Gohan. poderiam comer só isso. Tem uma coisa no arroz japonês, né? Um amido que deixa ele com um sabor bem diferente do agulhinha nosso, né? É Brasileiro. diferente. É uma delícia. É Agora, voltando para a diferente. ocupação, que o pessoal falou que comeu aqui o seu feijão com beterraba, Sim. queria que você contasse como é que foi essa experiência lá, como é que você escolheu o que você ia fazer, porque é cozinhar para muita gente, né? Quantas quentinhas foram? 600. Uau, é Foi muita coisa. muito difícil. Eu fiquei muito nervosa várias semanas antes, ansiosa. E aí eu pedi para a Kátia Lida, que é uma amiga, Kátia você conhece, né? Sim. É uma grande cozinheira, para ela me ajudar com os cálculos, Uhum. porque eu não tinha a menor ideia como é que eu calculava. A princípio eram 450, mas eu acabei calculando um pouco para mais e sobrou, que foi ótimo, então a gente conseguiu fazer 600. E E a gente trabalha com os insumos que a ocupação recebe de doação, né? Então, alguns dias antes de ir lá cozinhar, eles avisam a pessoa que vai o que que tem. Eles recebem Hum. muito arroz do MST, feijão, aí tem uma variedade de legumes, às vezes tem frutas. E aí Então você fez você a partir daquilo. a ideia é você comprar o mínimo de coisas, né? Para poder aproveitar o que é doação. E não gastar o caixa que eles têm lá da cozinha, que é para a sustentabilidade da própria cozinha, né? Uhum. Então eu pedi para comprar uma costela de porco, mas a costela estava muito cara, porque a outra também que foi gentrificada, Junto com o ossobuco. junto Gente, com o que ossobuco. tristeza, né? Ah, Pois é. E a costelinha estava muito cara. E aí, então, o açougue lá que eles trabalham falou: Ó, o pernil tá mais em conta. Falei, então, beleza. Então veio o pernil. Então a única coisa que a gente comprou foi a carne. Uma parte das quentinhas era com carne e outra era vegetariana, tinha que ter uma opção bem sem carne. E é isso, foi um feijão rico, que era com todos os legumes que eles tinham, tinha muita mandioca, muita beterraba, cenoura, repolho. E aí eu falei, tá, então vou fazer uma saladinha de repolho com gengibre, tentando combinar, né? E o pensamento de uma quentinha, assim, de uma refeição simples, né? Que é o que eu faço, trivial. Eu não vou inventar aqui o ossobuco dos Alpes.
claro. Então, Agora, foi essa demais. Mas uma adrenalina, né? Como é louco trabalhar na cozinha, né? é muito louco. É muito louco. Eu, quando Depois que trabalhava na acabou, cozinha, quando, Annelise, quando era assim, restaurante week, sabe? Aquela semana que tem. lembro. Uhum. Aquilo lá é uma loucura sem fim, porque você está acostumado com o número de pratos que você serve no restaurante. O restaurante week você, sei lá, triplica. E aí vira uma loucura. E aí saindo ao mesmo tempo, né? Sobremesa, prato, entrada, salada, sei lá o que, sei lá o que. Não, é uma loucura, gente. É, E a gente fica brincando, ai, um restaurante, ai, deve ser tão legal ter um restaurante. não. É um puta Não, deve trampo. ser incrível. É um É uma puta delícia. trampo, né? É uma delícia. Eu adoro, mas adorava, né? Mas Ai, cara, você podia um dia na ocupação cozinhar alguma coisa sim, eles já me dessas tua convidaram. origem. Vamos Ah, ver se rola, porque é o cuscuz, né? O cuscuz ele também é gentrificado, né? O cuscuz é caro, ficou muito mais. caro, né? É É, caro. É. mas a gente vai tentar, eles me chamaram. Eu fiz lá a gente deu uns cursos para o pessoal da ocupação lá, né? O Comida e Para as Cultura, foi muito legal. cozinheiras, É, elas para as são demais, né? cozinheiras, muito, elas são incríveis, Elas são manjam pra demais. caramba, foi a maior Manjam troca, assim, muito. foi É, foi muito o que me bom. segurou, assim, quando eu cheguei lá e vi que tinham aquelas pessoas que tinham muita noção Sim, disso, elas né, em cozinham relação a sempre. quantidades e foi incrível, um baita aprendizado, assim. No domingo, eu fui sábado fazer o pré-preparo, domingo a gente começou 6 da manhã, às 11 horas estava embalando para sair, né, para distribuir mais ou menos ali, meio-dia, 1 hora, hora do. Aí acabou, distribuiu tudo, a gente almoçou, quem estava ali trabalhando, os voluntários, a gente comeu. Eu tomei uma cerveja, falei, vamos embora para o nível, agora 4 da tarde, eu falei assim, já dá para fazer de hoje? Ficou Toda. morta, morreu. Aí eu fiquei, eu segurei a adrenalina, né? E aí eu entendi uma adrenalina de cozinha muito parecida com o show. Você fica ali, 6 horas da manhã eu tava esperta, eu falei, caralho, 10 horas da manhã a gente já preparou comida para 400 pessoas. É muita É um adrenalina. nível de adrenalina que eu desconhecia, a não ser show. Em show, ó, outra similaridade, né, do seu trabalho, da comida com, tem muitos pontos em comum mesmo, né? Mas essa foi a oportunidade que eu pude fazer essa intersecção, porque, claro, eu fico adrenada cozinhando em casa, se vem visita, enfim, se eu vou cozinhar para mais gente, um pouco, uma festa, claro que dá uma adrenalina, Uhum, mas é diferente. É diferente claro. do que aconteceu ali na ocupação. A responsabilidade de temperar e estar saboroso. E eu fiquei um pouco frustrada, porque o feijão cozinhou muito. E aí ele. Sei, é isso Então, aqui. quando a gente foi aquecer, ele estava quase desmanchando. É, cozinhar Aí eu para muita fiquei. gente tem isso, né? Porque aí ele, em cima ele estava ótimo. Quando foi chegando embaixo, que é onde estava mais quente, continuou cozinhando, ele já estava quase um tutu. Mas deve ter ficado saborosíssimo. Ficou uma delícia. Não, eu acho que a comida ficou muito gostosa. O pernil ficou muito gostoso. Fiz um pernil com cravo e canela, ficou bem gostoso. Foi Então, demais. Eu quero ser voluntária no dia que você for cozinhar lá. opa, vou te chamar então. Eu quero. Se eu Assim que tiver eles de me falarem a boas. data que a gente vai, eu te aviso então. E Ai, daí, vou sabe o querer. que eu queria aproveitar e contar para quem está aqui, que não conhece o nosso projeto, que você começou falando, né? Que você gosta, para convidar o pessoal para, né, conhecer melhor, né? A gente está em duas escolas aqui de São Paulo, a gente ensina as crianças a cozinhar. Inclusive, o Benedito foi aluno da Pri, né? Uma época lá no Estilo de Aprender. E aí a gente não só ensina a cozinhar, mas fazer entender tudo isso. Por que a gente está passando tudo isso? Por que a gente está preso em casa agora, né? Porque essa pandemia tem tudo a ver com Uhum. todas essas questões. Então, entender o alimento desde a origem, quem é que plantou, como é que ele cresceu, aonde foi, como que impacta o caminho dele até chegar até a nossa casa, para daí a gente cozinhar, comer junto, entender para onde vai
que a gente não usa mais, é o que a gente vai descartar, enfim. Uhum. E Ari, desculpa te Fala, interromper, mas não, uma é curiosidade isso. sobre o projeto mesmo. Você hoje, você encontra, né, educando aí, ensinando crianças, muitas crianças que não têm relação com comida em casa? Sim, muita gente que É? não tem. Sim, e a minha, contando do projeto aqui para as pessoas, para você que já conhece, a minha pergunta para você justamente era essa. Você entende que hoje em dia, porque uma família que nem a sua, ou que nem a minha, que tem uma relação com comida, para os filhos é fácil até, né? Porque mesmo que eles não comam de tudo, eles estão tendo essa relação, eles estão aprendendo, eles estão absorvendo alguma coisa, né? Uhum, Agora, sim. a maioria, eu não sei, mas muitas pessoas hoje em dia não têm mais essa relação com comida em casa e não importa nem a classe social, assim, porque é Uhum. uma correria, ninguém tá nem aí, compra um monte de ultraprocessar, coisa pronta, nanana. E aí eu fico me perguntando e te perguntando, na verdade, porque eu já tenho a minha opinião formada sobre esse assunto. Se você acha que esse é um papel da escola atualmente, se pode ser um papel da escola, e que tipo de políticas públicas poderiam existir para que isso realmente vire um papel da escola, né? Nossa, isso é muito, é um buraco bem profundo, né? Da nossa cultura social. Eu acho que está dentro do espectro da educação. A alimentação. A alimentação, principalmente dentro de como, da forma como vocês trabalham exatamente, que é criando uma relação cultural, né, com a comida. Inclusive, essa fase que a gente vive, onde as pessoas pedem comida muito rápida, tudo muito efêmero, eu como na frente do computador, eu não, né, não eu tenho no celular uma vasta possibilidade de pedidos, eu compro dois pokés por um, e custa R$ 18, então tem uma relação econômica, isso também é cultural. Né? A gente vai assimilando as culturas né, do nosso desenvolvimento social. Então eu acho sim que está no espectro da escola ter a alimentação como uma parte da pedagogia, mas eu acho que depende, na verdade, vai depender, aí quando você fala de políticas públicas, né, tem a ver com quando a gente tinha uma implementação, uma tentativa de implementar hortas nas escolas públicas de prefeitura, as merendas serem feitas com produtos orgânicos. Então, acho que esse movimento da parte da macropolítica, ele está muito sucateado, né? A gente começou a ter um Exatamente. princípio de possibilidade de relação com a cultura, da alimentação, que, enfim, foi passado um trator em cima. Então a gente fica falando disso e fica parecendo que é uma coisa sofisticada. Quando é isso, assim, a Neide, numa das conversas comigo, ela falou, cara, assim, isso a única coisa que a gente tem em comum com qualquer outro ser humano do mundo é que a gente come 3 vezes por dia. Algumas pessoas Pois é. comem duas, mas assim, todo mundo come comida, alimento, né? Então, claro, salvo algumas pessoas, em caso de doença, ou enfim, pessoas que seguem dietas de jejum, essas coisas, que tem uma outra relação com a comida. Mas eu acho que sim, é muito importante. Na escola dos meus filhos, eles fizeram um trabalho agora com a pandemia muito legal, do ensino médio. Muito legal. Cada grupo tinha um alimento para pesquisar. E é uma escola que ela trabalha 4, 5 matérias no mesmo tema. Então, isso, no Claro, campo fica um tema. pedagógico, Sim, na interdisciplinaridade. Eu acho que o alimento possibilita justamente isso, porque você pegar um alimento, você super. vai falar sobre história, geografia, cultura, matemática, Física, química, física, química, tudo. E tudo é. a cozinha é um laboratório, né? Exato, a cozinha é um laboratório e foi muito legal ver os alunos também. Foi engraçado, porque vários alunos, quando eles fizeram a apresentação para a gente, vários deles falaram que decidiram virar vegetarianos, porque tinham feito essa pesquisa e visto né, o caminho da carne.
a relação econômica, o Entendido canal os pegando fogo. impactos. É. E aí, eu É, quero ser vegetariano e tal. E eu acho que é isso, quando você dá pro aluno as ferramentas para ele chegar em conclusões, né? Para ele chegar em esse reflexões. entendimento. Agora, Sim, você falando isso, assim, a pandemia também, eu acho que essa quarentena fez a gente ver, né? Como diz o Danilo Moraes, só se fala em outra coisa. Eu, eu, eu adoro essa fala dele, eu uso muito. Só se, eu vejo assim que o alimento, a questão da alimentação é uma questão, né? O Brasil está voltando para o mapa da fome, esse movimento gigante do gente é para brilhar, não para morrer de fome. Enfim, toda essa solidariedade que está gerando em torno da alimentação e tal, eu acho que vem para fazer uma mudança, sabe? Eu fico querendo acreditar nisso, né? Essas sim, utopias que a gente tem que perseguir para poder levantar da cama no dia seguinte, né? claro, E claro. fico querendo muito que essa matéria transversal, né, o Comida e Cultura, se proponha a isso, a ser uma coisa interdisciplinar, que entre na escola como, como um tema que vai contaminando todas as. Porque eu acho. A gente volta para o início da nossa conversa, né? Eu acho que a escola, do jeito que ela está, a academia, do jeito que ela está engessada, ela está compartimentada, né? E a vida não Uhum, é compartimentada. Esse foi um uhum. problema que foi gerado durante a Revolução Industrial. Colocou a gente, todo mundo em caixinha, nosso pensamento em caixinha, nosso estudo em caixinha, e a gente parou de perceber que o mundo está tudo interligado. Enquanto a gente não perceber isso, Uhum. vai ser já é uma catástrofe, né? É uma catástrofe, Sim, enfim. é uma catástrofe. Não, e eu estou te falando isso do alto do privilégio que eu tenho hoje, que foi galgado, porque eu sempre estudei escola pública, e hoje os meus filhos podem estudar em escolas particulares, onde a gente tem aí minimamente uma garantia, um controle, uma observação do campo pedagógico de um jeito que eu não tive, né? É impressionante a diferença. Não que esteja, eu acho que a escola particular tem os mesmos problemas institucionais relacionados ao ensino e à instituição, na verdade, escola. Essas Uhum. caixas, esses compartimentos. Mas elas têm um pouco mais de flexibilidade. O problema da escola particular é que nem Jesus Cristo, né? Quando as pessoas falam, o problema não é Jesus, o problema são os seguidores. A escola particular também às vezes tem isso, porque as famílias também se relacionam com a escola como se fosse um restaurante, né? Então eu quero o meu sem Sim. cebola. Para o meu filho eu quero tal coisa, tal mecanismo não funciona para minha família. Escola É. particular nesse sentido. Dá uma preguiça. Anneli, você não acredita, eu vou ter que te cortar para te dizer que falta 1 minuto e meio para acabar nossa live. Ai, eles vão derrubar a gente já Vão já. Eu derrubar. amei! Eu também amei, eu Passou estou super voando! feliz de Passou conversar com você. voando! Obrigada, viu, por ter vindo aqui conversar com a Obrigada a gente. você, Prazerzão. obrigada a Vou te fazer a você. última pergunta que eu faço para todo mundo. Você tem fome de quê? Agora, de uma sopinha Thai, com coco, erva cidreira, cubinho de frango e cogumelo. Que delícia! Vamos comer Brincadeira, que então. eu tô pensando nessa sopa desde cedo. Eu tenho fome Mas, de. mas muita gente fala mesmo do que está com fome. É Eu porque é um adoro essa horarinho, ideia. né? É um horarinho da fome. Cara, eu tenho fome de conhecer. Eu sempre gosto de saber. Eu sempre gosto de aprender uma coisa todo dia. Acho que tem a ver com a fome, né? Conhecimento sacia alguma coisa dentro de mim. Assim como essa sopinha que eu acho que eu não vou tomar. Porque eu até tenho as coisas para fazer, mas eu tô com um pouco de preguiça. Mas E você é vai entrar em outra live que eu sei. exato, e eu tenho um trabalho agora, mas eu tenho fome de saber coisas, de trocar, tenho fome De conhecimento, né? de conhecimento. É, nunca vai Que, acabar, né? Todo que dia, bom. nunca vai acabar. Isso é muito lindo. Lindo, Annelise. Obrigada, viu? Boa noite a todos que estão Obrigada a assistindo aqui. vocês. Um Um beijo grande grande. beijo.
todo mundo que estava aí, Miló, Barba, Ed, que eu vi que entrou, não sei se está aí ainda. Beijo.